Agora a gente fala sobre concurso público. Professor Renato Cabral já está conosco aqui nos estúdios, ele é especialista em concurso público, está ali no Gabaritar Concursos, né? Renato Cabral, bom dia, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Olá, Patrick, muito bom dia a todos. Todo mundo que está chegando aqui está reclamando sobre o trânsito. Realmente, a gente também teve essa dificuldade para chegar aqui, Patrick. O trânsito estava bem pesado, sem dúvidas. Foi o teu caso, sem né? Sem dúvidas, sim. Fala pra gente. Esse concurso que a gente vai falar hoje é sobre o IBGE, que está abrindo diversas seleções de vagas deste ano, não é? O que a gente já tem de informações sobre isso? Então, Patrick, o IBGE, como todos sabem, ele vai fazer um grande censo agora a partir do ano de 2020, né? E justamente por conta disso ele está promovendo uma série de contratações, e esse próximo concurso visa a contratação de 208.695 vagas, Patrick. Olha só, o nosso ouvinte não escutou errado não, são 208.695 vagas para os cargos de agente censitário municipal, agente censitário supervisor e também para o cargo de recenseador. Brasil inteiro. Brasil inteiro, né? Então as vagas vão ser destinadas para todos os estados da Federação Brasileira, mais o Distrito Federal. É uma contratação que vai se dar de forma temporária, né? Os agentes eles vão atuar durante 5 meses, né, para o IBGE, e os recenseadores, a previsão de contratação, a previsão de atuação dos recenseadores é por um prazo de 3 meses, podendo esses contratos sofrerem algumas prorrogações, dependendo da necessidade. O edital está previsto agora para o início do mês de março. Já existe uma banca organizadora definida, que é o CESP-SEBRASP. As provas vão ser de múltipla escolha, e a distribuição das vagas ficou da seguinte forma, Patrick. O agente censitário municipal, para esse cargo vão ser disponibilizadas 5.462 vagas. Ele exige formação em nível médio e a remuneração mensal está em R$ 2.100. Mas só para esse cargo, né? Só para esse cargo. Aí eu tenho um cargo ainda de agente censitário supervisor. Para esse cargo são 22.676 vagas, distribuídas pelo Brasil inteiro. A formação também é exigida para o agente censitário supervisor, também a nível médio, e a remuneração mensal ela está em R$ 1.700. Eu falo nessa remuneração, mas existem outros benefícios, como alimentação, transporte, enfim, que também estão sendo oferecidos. E para o cargo de recenseador é onde eu tenho o maior número de oportunidades. Para recenseador vão ser 180.557 vagas. Aqui a formação exigida é apenas o nível fundamental. E a estimativa de ganhos, esse recenseador ele recebe por produção, mas uma estimativa mensal de ganhos está em torno de R$ 1.200 e poucos, aproximadamente R$ 1.300 de remuneração para o recenseador. Vai depender da produção que ele entregar para o Instituto. Renato, esse recenseador é aquele que a população já está acostumada a ver quando ele vai até a casa das pessoas, devidamente com a marca do IBGE. Caracterizado, fazer o censo. Esse ou essa é o recenseador. Exatamente, aquela pessoa que se desloca à casa das pessoas, faz as perguntas em relação ao número de pessoas que existem lá, outras perguntas em relação a emprego, né, ocupação, né, a idade das pessoas. Qual é o salário? Enfim. Então, o de recenseador, ele recebe por produção, mas há uma estimativa dele receber em torno de R$ 1.300 mensais. Seria mas os fixo, benefícios, né? É isso. Mas em torno de R$ 1.300 mensais, né, ele recebendo por produção no caso. E as provas para recenseador, Patrick, elas vão acontecer em todos os municípios do Brasil. 5.000 e poucos municípios. O Brasil tem 5.570 municípios. As provas elas estão previstas para acontecerem em 5.569. Eu fiquei até curioso para saber qual é esse município que não vai ter prova. Que não vai ter, justamente. Uma boa ideia para a gente da produção saber. As provas para recenseador elas vão acontecer em todos os municípios. A remuneração a gente sabe, né? O serviço público normalmente ele paga remunerações muito maiores, né? Enfim, a remuneração, comparando com outras ocupações de serviço público, ela talvez não seja das mais atrativas, mas para quem está sem ocupação alguma, né? Para quem realmente está precisando manter uma remuneração para pelo menos manter um mínimo existencial, né? A gente já sabe que essa pode ser uma oportunidade aí que está surgindo para os próximos meses. As contratações elas vão acontecer esse ano ainda, né? A partir do mês de junho, vão acontecer as contratações. Aí, como eu disse, para os agentes,
Os cargos que exigem nível médio, os contratos vão ter duração de 5 meses e para o recenseador a previsão de que esses contratos durem 3 meses. E esses contratos podem ser prorrogados depois? Podem ser prorrogados dependendo da necessidade do Instituto, né? Mas inicialmente a gente tem essa programação inicial para a vigência desses contratos. Em relação, Renato Cabral, que tu és o especialista em concurso, em relação às dicas principais, primordiais, para quem está ouvindo a gente, para quem já está avisando para os outros, olha, estou ouvindo aí na Rádio Diário que vai ter concurso para o IBGE e é muita vaga, milhares de vagas. Qual é a dica que você dá ou as dicas para participar? Patrick, o projeto básico que dá orientações gerais em relação a esse concurso, embora o edital ainda não tenha sido divulgado, ele já divulgou, eles já informaram as disciplinas que vão ser cobradas nesse próximo concurso, né? Para os cargos de agente, esses que exigem nível médio de formação. Eles já indicaram que língua portuguesa vai ser uma das disciplinas, raciocínio lógico, ética no serviço público. Eles vão também cobrar noções de administração e situações gerenciais, além de conhecimentos técnicos relativos a esse cargo. Então, como já existe, de certa forma, as disciplinas que vão ser cobradas, o candidato ele já pode buscar, né, iniciar uma preparação antes mesmo do edital ser divulgado, né, e inicialmente a gente não tem, né, como essa informação foi divulgada recentemente, inicialmente a gente não tem nenhum preparatório presencial ainda oferecendo turmas para esse concurso de IBGE. Mas já existem cursos online sendo oferecidos, né, por outras instituições. Já existe, por exemplo, a possibilidade do próprio candidato utilizar algum material que ele já possui em casa para estudar, por exemplo, língua portuguesa, que é uma matéria muito extensa, é uma matéria muito grande. Então, o ideal é o candidato não esperar propriamente a publicação do edital para iniciar um estudo voltado para esse próximo concurso. Renato, há quanto tempo o IBGE não faz um concurso assim, desses moldes aí? Patrick, o último grande censo aconteceu, se eu não me engano, em 2010. Sim, o último censo foi em 2010. Foi em 2010. Aí, nesse período todo, né, durante a década, o IBGE ele promoveu contratações pontuais, né, enfim, mas uma seleção dessa magnitude, né, com mais de 200 mil vagas sendo oferecidas, isso certamente a gente pode até dizer que é algo inédito em relação à história do IBGE, sem dúvidas. Isso se justifica até pela envergadura que esse censo de 2020 também pretende alcançar. Esse é um trabalho muito importante para o país, por exemplo, estabelecer políticas sociais, políticas econômicas, ele conhecer a sua população por meio desse censo e, a partir daí, promover políticas públicas, políticas sociais, políticas econômicas voltadas ao atendimento dessa população. As datas das provas, enfim, do concurso já foram divulgadas? Ainda não. O edital está previsto para sair logo no início do mês de março e, a partir daí, a partir da publicação do edital, eu devo ter a indicação de quando as provas devem acontecer. Mas as contratações elas já estão previstas para o mês de junho e, inclusive, vai um dado importante, Patrick. Dessas 200 e poucas mil vagas, 5% dessas vagas vão ser destinadas às pessoas com deficiência e a gente tem mais 20% sendo destinadas a candidatos negros e pardos. Então, existe essa reserva de vagas que vão ser destinadas a esses grupos também. Muito importante isso. Tem gente que é contra e tal, mas é importante, gente, ter isso. Principalmente as pessoas com deficiência, né, que podem trabalhar assim, claro que tem que ter ali uma organização do local onde elas trabalham, mas são pessoas inteligentes, são pessoas que conseguem trabalhar e render bem também no trabalho. Renato Cabral, especialista em concurso público, muito obrigado por tua presença aqui com a gente. A gente espera que você volte o mais rapidamente possível também para falar sobre essas questões dos concursos públicos. Quem quiser te encontrar para mais detalhes, te encontra no Gabaritá, né? No Gabaritá Concurso, só acompanhar o Gabaritá Concurso nas redes sociais. O Gabaritá ele fica situado na Rua Pará, bem esquina com a Rua Rio Mar, ali no Vieira Alves. Vieira Alves. Isso. Muito bem. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Um bom fim de semana. Até a próxima. 8h26 em Manaus. O desemprego caiu em 16 estados em 2019, mas a informalidade ela ainda é recorde. Muita gente ainda na informalidade. Então, você que também está na informalidade, ouça essa dica que deu há pouco o Renato Cabral, especialista em concurso público, falando sobre o concurso que está vindo aí, milhares de vagas em todo o Brasil, dos 5.570 municípios brasileiros,
vai haver o concurso em 5.569 municípios. A gente precisa saber, como ele disse, qual é esse único município que não vai haver.